E quando não houver mais espaço no inferno, os mortos andarão sobre a terra. Olá, sobreviventes! Tudo bem com vocês? Esse é o Tataverso, eu sou Thalita Shimamuri. Se você clicou nesse vídeo e está me assistindo agora, é porque não está isolado, preso em um shopping, mas quer saber mais sobre essa história. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, vou avisar que essa aqui é uma continuação de uma série chamada A Origem dos Zumbis, né? Que eu já tenho 2 vídeos já e vou deixar linkado aqui nos cards, que é A Origem dos Zumbis, né? E o primeiro filme de Jorge Romero, que é Night of the Living Dead, de 1968. Uma curiosidade é que o Night of the Living Dead teve o roteiro feito por Jorge Romero e John Russo, que tiveram ideias divergentes sobre a continuação dessa franquia, né? Jorge Romero tinha as ideias um pouco mais sérias, um pouco mais realistas e um pouco mais dramáticas, e acabou ficando com um final of the Dead, né? John Russo, ele tinha uma ideia de colocar mais comicidade dentro da temática e fazer um filme mais familiar, e acabou ficando com a finalização of the Living Dead. E assim essa franquia se dividiu. Hoje irei falar sobre o segundo filme de Jorge Romero, Dawn of the Dead, de 1978, que no Brasil ficou conhecido como Despertar dos Mortos. Em seguida, eu vou falar sobre Madrugada dos Mortos, que é um remake desse mesmo filme, feito por Zack Snyder. Francine, Stephen, Roger e Peter são sobreviventes de um verdadeiro apocalipse zumbi, e nessa fuga eles acabam isolados em um shopping cercado por zumbis. Do que se trata a trama? A gente observa aqui o começo de um apocalipse dentro de uma grande cidade, e em uma emissora de TV a gente observa um especialista falando sobre os zumbis, como combater, como eliminar. E ele está sendo ignorado pelas pessoas, e muita gente está achando que ele está falando é um absurdo, porque ele fala que tem que atirar na cabeça para acabar com os infectados, né? E ninguém está dando muita atenção para isso. Próximo dessa emissora de TV, está acontecendo uma ação da SWAT, onde eles têm a missão de eliminar infectados, porque as pessoas que têm os seus familiares contaminados, eles estão mantendo os seus familiares presos dentro de casa, com a esperança que apareça uma cura. Logicamente, nesses 2 cenários, a situação foge do controle e as pessoas são obrigadas a fugir. E a gente observa a fuga aí do piloto do helicóptero dessa emissora, que consegue fugir com uma outra funcionária, e dão carona para 2 integrantes da SWAT. Após um tempo ficar vagando por ali e por aqui, eles encontram um shopping meio isolado e acabam achando ali um lugar interessante para sobreviver. E para isso eles reforçaram a segurança do local, encontraram um bom local para dormir e eliminaram os infectados que estavam dentro do local. Um dos pontos interessantes dessa obra, e que é muito falada, né, quando se fala desse filme, é sobre a crítica ao consumismo, que ela mostra ali os personagens principais tendo um deslumbre em pegar tudo aquilo que eles quiserem, sem necessidade. É uma cena que também ele reforça essa ideia aí, né, essa crítica ao consumismo, quando os motoqueiros invadem o local e tem a mesma reação que os personagens principais, de pegar tudo aquilo que eles quiserem sem a necessidade de pagar. Uma coisa que eu acho legal é que o líder da gangue de motoqueiros é interpretado por Tom Savini. Um outro ponto que eu acho interessante é quando
Os personagens principais estão ali na frente do shopping, né? Refletindo sobre qual o motivo que os zumbis continuam se acumulando na frente das portas ali do shopping. E um deles fala que acredita que os zumbis estão ali para comer eles estão em busca de comida. E um dos personagens ali, que eu acho que rouba a cena, um dos principais, que é o Peter, ele fala que não, que acredita que os zumbis se acumulam ali porque era um local que eles iam muito quando estavam vivos e depois que eles morreram, a lembrança acaba levando eles para esse local, né? O que reforça, assim, essa ideia do consumismo, porque as pessoas passam a vida comprando as coisas, então é natural que na morte, quando eles têm essa coisa de seguir só pelo instinto, eles acabem sendo levados para um local que eles iam muito. Uma outra coisa que eu acho interessante sobre a obra é que ela coloca umas partes cômicas aí, que o Roger é um dos personagens principais. Eles brincam com o zumbi, ele e a gangue de motoqueiros, né, demonstrando ali tranquilidade em situações de risco, mas que é uma coisa bem comum, porque quando você acaba se deparando com essa violência diariamente, você acaba achando que é uma coisa comum e que nada de errado pode acontecer. E é assim que ele acaba sendo infectado e a gangue de motoqueiros acaba morrendo. Eu também acho que é uma forma de mostrar ali a insanidade da pessoa diante dessa situação de vida ou morte. Essa obra também estabelece um padrão que é repetido em outros conteúdos do gênero, com atitudes que os sobreviventes têm diante de um apocalipse zumbi. Como, por exemplo, se sentir à vontade demais com um local ou uma situação, deixar de ver os infectados como uma ameaça real e invadir locais sem saber o que tem dentro e que obstáculos terão dentro desse local. O desfecho da obra eu acho assim mais esperançoso comparado à primeira obra de Romero, que a gente tem aqui o Peter e a Francine conseguindo com muito custo fugir de helicóptero, o que dá aí um final mais alegrinho, né? Digamos assim, para aquilo que a gente está acompanhando ali, porque a gente tem Francine e Peter com muito custo conseguindo fugir de helicóptero do local. Na minha opinião, eu acho uma obra interessante para quem quer conhecer como nasceu os conceitos de obras de apocalipse zumbi. Então, eu acho que ele ali tem o princípio de tudo isso. Uma coisa que eu não gosto das obras do Jorge Romero é quando ele coloca essas cenas dos zumbis se alimentando. São cenas longas, cansativas e nojentas. É complicado. Mas eu não sei porquê, mas as 3 primeiras obras dele tem esse foco aí na degustação dos zumbis, o que eu acho que é desnecessário. Isso sem falar sobre os efeitos práticos que foram trabalhados na obra, que hoje eles são meio datados, né, devido à idade da obra. Mas acho aqui o roteiro bem feito e acho os personagens com um aprofundamento bem trabalhado e é uma obra interessante de você seguir. Eu acho que para quem quer conhecer aí de como foram criados os conceitos de Apocalipse Zumbi por Jorge Romero, vai ver muita beleza nessa obra. Mas aqueles que só buscam por um filme de ação com zumbis, eu acho que vai se decepcionar um pouco com isso. Mas a obra seguinte, ela é exatamente esse perfil. E aí eu vou falar de Dawn of the Dead, que ficou conhecido no Brasil de Madrugada dos Mortos, de 2004, dirigido por Zack Snyder. Sobreviventes são isolados em um shopping e com o tempo a situação vai se agravando, o que obriga esses sobreviventes a pensar em uma forma de sair dessa situação.
E já pela sinopse a gente percebe que não vai se tratar da mesma trama que a gente acompanhou na obra original. É uma evolução aqui do pensamento de se isolar e defender um local. Nessa obra não existe um apego aos personagens da obra anterior e a gente acompanha outros personagens vivendo situações parecidas que remetem ao que aconteceu na obra anterior. Nessa obra nós acompanhamos Ana, que é uma enfermeira que trabalha em um hospital. Depois de um dia cansativo de trabalho, ela vai embora para casa e depois de relaxar e descansar um pouquinho, no outro dia ela já acorda e já é surpreendida por uma vizinha que foi infectada e o esposo dela acaba infectado e ela consegue com muito custo fugir desse local. E após vagar muito, ela encontra outros sobreviventes e eles acabam encontrando um shopping meio isolado ali. E é onde a gente vai acompanhar essa jornada dos personagens. Nessa obra a gente não vê um aprofundamento aqui nos personagens. Os personagens que a gente mais se importa é a Ana, que a gente acompanha desde o início da história. O Kenneth, que é um policial ali que está procurando o irmão dele, e o Michael, que era vendedor de uma loja de eletrodomésticos. Os demais personagens, eles, lógico, estão ali somente para morrer, né? A maioria deles. O filme original se preocupou em trabalhar mais ali com a crítica ao consumismo e o isolamento ali, eles sobrevivendo e tentando defender esse local. Esse segundo filme a gente já se depara aí com zumbis diferentes, né? São zumbis rápidos, não é o zumbi lento do Jorge Romero, o que dá um pouco mais de ação pro filme. E a contrapartida também é a situação no shopping começa a ficar mais tensa e eles acabam construindo 2 ônibus blindados aí que eles utilizam para fugir desse local com a intenção de ir até um cais onde um dos personagens tem um iate ali. E assim eles vão tentar ir para outro local para tentar sobreviver. Eu acho interessante eles trazerem de novo essa ideia aí de fugir de barco, porque é uma ideia que foi comentada ali no filme original, quando dois personagens ali, 2 integrantes da SWAT, antes de fazerem a ação, eles comentam sobre isso, que seria melhor para sobreviver numa situação dessa. E um deles fala que o melhor era fugir de barco. Uma das coisas que eu achei muito interessante aqui, que foi trazida para esse filme, foi no começo do filme que você vai acompanhando ali o cotidiano da Ana, né, dentro do seu ambiente de trabalho, e a gente já nota que ali já está acontecendo uma epidemia, que o apocalipse zumbi já está acontecendo. Só que ela está sempre ignorando essas informações. Como, por exemplo, dentro do hospital já mostra ali o raio-x, né? Que as pessoas têm a atividade cerebral é diferente de um ser humano, né? Normal, como nós, os infectados. Ela sai dali, ela já vê uma ambulância ali, meio suspeita, mas depois o filme dá essa enganada na gente e na verdade não tem nada demais. E logo que ela entra no carro, ela liga o rádio, tá falando já da infecção que está acontecendo e ela liga uma música e ignora totalmente as informações que está sendo dada ali. Então o apocalipse já está acontecendo ali. O filme trabalha bastante aí com as referências com a obra original, principalmente nas TVs do shopping, que você observa ali. O Tom Savini faz uma ponta ali no filme também, e ali ele representa um policial que está falando que tem que atirar na cabeça para matar, e nessa realidade aqui, os personagens não têm ideia de como as pessoas são contaminadas e de como matar os infectados, e é o que acontece aqui, que aos poucos, com esses personagens, a gente vai descobrindo essas coisas do filme.
Outra cena que eu acho interessante também é quando o CJ ele tá preso dentro de uma sala ali e na TV aparece um pastor falando e esse pastor ele é interpretado pelo Ken Foree, que é o mesmo ator que fez o Peter no filme original. E aqui ele fala a frase icônica que eu citei no início desse vídeo e que teve destaque ali no filme antigo. Uma coisa que eu acho interessante também é quando os personagens principais eles estão refletindo sobre esse acúmulo dos zumbis, como a gente viu na primeira obra. Só que aqui, nesse caso, um dos personagens, lógico, comenta, nossa, por que será que os zumbis estão se acumulando na frente do shopping? Eles continuam se acumulando. Um deles fala que é porque acredita que eles estão vindo em um lugar que eles vinham sempre e a memória acaba levando ele para esse local. Já o outro fala que não, que eles estão ali só para se alimentar, então eles estão atrás dos sobreviventes para se alimentar, o que já reforça aqui a intenção do filme. O filme ele não tem a intenção de fazer uma crítica social como foi feito no primeiro filme. Por isso que eles invertem essas falas dos personagens e aqui fica claro que é um filme de ação com zumbis. Na minha opinião, esse filme é uma excelente obra. Ela realmente faz jus à obra original. Ela não se apega à trama exatamente igual com os personagens, mas a gente vê as situações parecidas. Eu acho também que ele traz uma identidade própria para o filme quando ele reforça aí que a ideia dele é um filme de ação com zumbis. Eu acho as cenas de ação muito bem feitas. Aqui a gente tem a cena ali do bebê zumbi, que eu acho bem legal, trabalhada nesse filme. Vou deixar bem enfatizado isso, porque é lógico que em outras obras eu acho que não é uma coisa legal, não fica uma coisa interessante, não fica uma coisa... Ele fica mais interessante quando ele é cômico, e aqui eu acho que ele traz uma cena um pouco mais tensa para aquilo que está acontecendo. Então eu acho que ele tem sim bastante identidade própria, embora ele seja considerado um remake. Enfim, o filme não te obriga a assistir a obra original para entender as referências. Elas estão ali presentes no filme com uma coisa nostálgica para quem já assistiu a obra anterior. E para quem não assistiu, elas não fazem assim diferença. E é só um filme legal de ação com zumbis. E essas são minhas opiniões sobre Dawn of the Dead. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo para me ajudar e ative o sininho para receber notificações. Lutem pela sobrevivência e até um próximo vídeo.